Sejam muito bem-vindos! Eu sou Davi Dias e você está na aula número 18, tá acabando, do curso de Excel básico. E na aula de hoje vamos falar sobre cenários, cara. O que é cenário, cara? Cenário é um negócio legal pra caramba, mas ele não tem uma utilidade lógica. A utilidade dele é muito mais para exibicionismo, para exibir, tá? É para você fazer aquele trabalho bacana e apresentar ele para uma chefia, tá? Apresentar para o seu responsável. É muito mais, as coisas que a gente faz com o cenário, elas são muito mais interessantes de serem feitas e até mais rápidas às vezes, se você rabisca na própria planilha, tá? Mas para você apresentar um projeto, sabe, apresentar os resultados, é mais interessante quando você configura e utiliza os cenários. Por isso que é interessante a gente ver ele hoje. É tranquilo e é fácil de usar. Vamos lá na nossa área de trabalho e vamos ao nosso trabalho, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, temos aqui, ó, já deixei aqui uma planilha completamente feita, com gráfico, com tudo, tá? E aí, nós temos aqui os resultados de vendas de um mês, e aí o que a gente tem aqui? Todos os meses, tá? Para a gente poder ter nossa planilha, todos os meses, com os respectivos filtros aqui, tá? A previsão de investimento de cada mês, tá? E a previsão de preço de vendas, que é simplesmente o resultado de um cálculo de margem aqui. Tá? Aí é uma formulazinha que está simplesmente calculando uma margem com base nessa porcentagem que está aqui. Também temos um lucro previsto que também é obtido de uma fórmula de que jeito? O lucro bruto é a margem menos a previsão de compras. Tá? Então, também temos aqui esse resultado aqui. E o lucro líquido seria o bruto menos as despesas médias e impostos. Também o cálculo está sendo feito aqui e, como você pode ver, ele está utilizando as despesas aqui. Tá? Ou seja, na prática, se eu fizer alteração nos valores das margens, despesas e impostos aqui, eu vou ter uma alteração nos resultados aqui. E esses resultados, eles são trazidos também para esse gráfico aqui. Logo, à medida que esses resultados vão sendo alterados, tá? Eles também vão sendo alterados no gráfico, certo? Essa aqui é a lógica que a gente vai aplicar. Para a gente deixar um exemplo mais claro aqui, imagine que essa margem prevista de 55%, imagine só que ela fosse, por exemplo, 60%. Repara que a previsão de preço aqui foi toda alterada, consequentemente o lucro bruto e o lucro líquido também, com base na nova margem que eu coloquei, e também mudou o gráfico aqui. Vou voltar para o 55 ali, que é como estava, e veja que todos os resultados mudam, assim como o gráfico também. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Só que a gente vai fazer essa alteração dentro do cenário, tá? Para que fique uma coisa mais automatizada, mais bonita de ser mostrada e principalmente para a gente fazer a apresentação seja melhor, sem que cause menos erros e que seja mais interessante também para a gente fazer. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Então, onde que a gente vai começar a nossa brincadeira? Nós vamos até a opção de dados aqui, e aí, dentro da opção de dados, nós vamos encontrar esta opção aqui chamada teste de hipóteses. E a hora que nós clicarmos nela, nós temos uma janelinha chamada gerenciador de cenários. Vamos dar uma abertura nela, vai aparecer uma janela simpática aqui, e esta janela, ela tem aqui alguns números, alguns dados para a gente poder acrescentar nelas, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a alteração dos meus valores, só que eu vou criar uma automatização. Então imagine só que eu queira criar um cenário onde a margem prevista seja de 70% e as despesas médias sejam de 9%.
Tá? Ou seja, é um cenário maior do que esse aqui, portanto é um cenário altamente positivo. Imagina que eu quero então mostrar esses dois cenários, o cenário normal e o cenário positivo. O que eu vou fazer? Estas células aqui, que são as células em que eu vou mexer nos valores, eu altero aqui no cenário. Tá? De que jeito? Clicando no botão adicionar. Primeiro ele vai perguntar o nome do cenário. Tá? Então eu vou colocar aqui cenário positivo. E nas células variáveis eu vou clicar aqui na minha setinha para cima, para que eu possa selecionar. Aí eu vou selecionar aqui o 55% e o 9%, que são as duas células que eu quero fazer as alterações para criar o meu cenário positivo. Pronto, ele já marcou aqui. E aí eu vou dar um OK. E agora ele vai perguntar quais valores que eu quero colocar nessas duas células aqui. Como eu falei no nosso exemplo, eu quero criar um cenário positivo. Tá? Então, eu quero fazer um cenário onde a margem seja de 70% e as despesas sejam de 7%. Tá bem menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Aonde eu tenho 55%, que é a porcentagem, eu vou colocar 70%. Tá? E aonde eu tenho as despesas, que na verdade nem era 9%, né? Era um 8,5%, tá só arredondado ali, eu vou substituir por 7. Pronto, 0,7. Então aqui eu vou ter 0,7 e 7. Na prática são 70% e 7%. A hora que eu der um OK, ele vai criar aqui o cenário positivo. E a hora que eu clicar no botão mostrar, veja que ele já fez a alteração sozinho aqui, tá vendo? Ele já mudou para 7 e 70. Ou seja, eu crio uma janelinha onde eu posso fazer a alteração automaticamente. Só que perceba uma coisa, ficou faltando aqui um cenário para voltar a minha medida nos valores que estavam antes. Tá? Que era os 55% para a margem e os 9% para as despesas. Então eu vou ter que adicionar um outro cenário em que eu vou chamar aqui de cenário normal. E neste cenário normal, eu vou voltar as despesas em 55%, aliás, a margem em 55% e as despesas em 9% como estavam antes. E vou dar um OK. Agora veja que eu tenho o cenário positivo e o cenário normal. Se eu clicar em mostrar o cenário normal, ele vai voltar os valores aqui para 55% e 9% como estavam. Se eu clicar no cenário positivo e mostrar, ele vai trazer os valores também para 70% e 7%, que foi o que eu configurei anteriormente. Tá? Imagine, por exemplo, que eu quero demonstrar um cenário altamente pessimista, onde a margem vai lá embaixo, vamos pensar numa margem assim de 40%. Tá? E as despesas vão lá para cima, vamos imaginar assim, despesas de 11%, por exemplo. Então é um cenário bem mais cruel. Vamos criar ele aqui também. Vou clicar em adicionar. Vou chamar agora aqui esse cenário de cenário pessimista. E vou dar um OK. E agora eu vou colocar as alterações conforme eu falei. Eu vou colocar a margem em 40% e vou pegar as despesas e vou subir e jogar para 11%. Pronto, dessa forma aqui. Vou dar um OK. Agora temos o cenário positivo, o cenário normal e o cenário pessimista. Tá? Então, se eu clicar no positivo e mandar mostrar, 77, já estava aqui. Se eu clicar no cenário normal e mandar mostrar, ele volta para o normal, 55 e 9. Se eu clicar no cenário pessimista, ele vai colocar um cenário pessimista aqui para a gente. Tá? Deixa eu deixar aqui no normal, vou mandar mostrar, vou fechar e está feito o nosso cenário. Agora, veja aqui, se eu for nos meus cenários aqui e fizer o teste, cenário positivo, vou mandar mostrar, ele alterou tudo aqui,
Ele mudou aqui também. A hora que eu fechar, o gráfico é alterado também para o cenário positivo, tá? Vou voltar para lá, trazer a janelinha de volta aqui, vou colocar o cenário pessimista. Vou mandar mostrar, fechar, e o gráfico foi alterado também, tá? Dessa forma aqui. O que é bacana a gente fazer nessa hora? Você mostrar para o seu patrão, você mostrar para o seu coordenador, apenas a parte que interessa. Ou seja, mostrar aqui a linha amarela do lucro líquido. Então, você vai chegar na apresentação e, ó, já fiz o trabalho aqui, meu amigão. Você tem que olhar, o que interessa para a gente aqui é a linha amarela. Quando ela está alta, está tudo bem. Quando ela está baixa, está tudo ruim. Então, se eu for aqui, no meu cenário positivo, considerando essas margens e essa aqui, olha como a linha fica bonita, lá no alto. Agora, se eu for no meu cenário normal, como a gente está esperando, as linhas vão ficar desse jeito aqui. Ou um pouquinho mais baixo. Entendeu? Fica mais fácil para você fazer essa apresentação. Ah, tá fácil, mas tá complicado ainda o negócio, né? Porque tem que ficar indo lá no teste de hipóteses, clicando, abrindo a janela e tudo. Aí eu vou ensinar um truque para vocês. Que é bem mais fácil. Eu posso criar um botão rápido para o cenário, tá? Que vai aparecer aqui na parte de cima do Excel. E é isso que eu vou mostrar agora. Olha só, se eu for aqui na parte de cima dele, eu tenho este botãozinho aqui, ó, que é o personalizar a barra de ferramentas, que é uma setinha para baixo, logo do lado do título. Tá vendo? Eu vou dar um clique nele, e aí então eu vou escolher a opção mais comandos aqui. E a hora que eu escolher a opção mais comandos, vai aparecer esta janela aqui, tá? Dos mais comandos. Aí, aqui nessa janela, eu posso colocar e tirar botões que vão aparecer lá em cima na barra. O que eu quero que a gente procure? Aqui em escolher comandos, nós vamos escolher comandos fora da faixa de opções, ou seja, comandos que não aparecem nos botões, nas opções. E a hora que eu clicar, vai aparecer um monte de comando aqui. Aliás, é legal testar porque tem muitos comandos interessantes, tá? E eu vou rolar até procurar pelos cenários. Aqui, cenários. E a hora que eu clicar em cenário, eu vou adicionar. E veja que ele vai aparecer aqui, ó. Então a gente tem o botão ativar, salvar, desfazer, desfazer, refazer e o botão cenário. A hora que der um clique, olha lá em cima. Tá vendo que apareceu este botãozinho aqui, ó? Esse aqui é o botão do cenário que a gente acabou de adicionar. E a hora que eu clicar, os cenários que a gente criou já aparecem aqui. Olha só que coisa interessante. Agora ficou legal de apresentar. Por quê? Porque agora não tem que ficar clicando nos cenários, abrindo aquela janela e tal. Chegou na reunião de resultados, é só você pegar a sua planilha, vir no botãozinho aqui em cima e escolher o cenário que você quer exibir. Ah, eu quero exibir o cenário positivo. Você vai lá e vai clicar. Pum! Olha aí, ó. O gráfico dá até aquela mexidinha. Ah, eu quero fazer o cenário negativo. Vai clicar em cenário pessimista. Pum! Se ele pedir para redefinir o cenário, fale que não. Senão ele vai pegar os valores que estão aí na planilha e vai colocar para o cenário pessimista. Então, para essa pergunta, sempre fale que não. Pronto. Aí, ó, já moveu o gráfico lá para baixo. Vamos colocar o normal? Normal. Gráfico normal. Positivo. Gráfico positivo. Pessimista. Gráfico pessimista. Dá para fazer até mais legal ainda. Pro seu coordenador, pro empresário e tudo, isso aqui é o trabalho manual, tá? É o que você fez. Para apresentar o resultado, só interessa o gráfico. Tá? Então o que você pode fazer? Dá para fazer uma malandragem aqui, ó. Dá para pegar o gráfico e arrastar ele para cima da tabela. E aumentar um pouquinho a área dele, desse jeito, de forma que ele fique ainda mais visual. Olha só que interessante agora. Agora parece que nem tem tabela. Agora você vai lá e pode apresentar o seu projeto. Tá? Deixa aqui no cenário normal. Aí, olha como fica dinâmico, como fica legal de apresentar. Eu posso inclusive dar uma aumentada no zoom aqui, ó, da planilha,
para ficar aquela coisa bem didática, né? Bem lúdica ali para fazer a nossa apresentação. E aí você pode ir para a reunião e fazer sucesso agora. Você tem um dashboard muito bacana. Aí você chega lá, olha aqui, ó, esse aqui é o nosso cenário de vendas atual, que a gente está esperando para os próximos investimentos. Esta aqui é a nossa linha para todos os meses do ano, do lucro que a gente espera dentro desse cenário normal. Porém, se eu for lá num cenário positivo que nós estamos prevendo, nós vamos ter este resultado aqui. Olha só que coisa interessante. Agora, se a gente for num cenário pessimista e as coisas não forem interessantes, ele vai ficar desse jeito aqui. Olha só que coisa ruim. E aí você pode seguir a reunião, tá? O seu coordenador pode pedir para você ir alterando entre os cenários para o fluxo da reunião e seguindo, e você vai clicando aqui e fazendo essa alteração conforme vai se seguindo o processo aí. Veja só que coisa interessante de se fazer. Super legal, né? Bacana, né? Esse aí são os cenários, é assim que eles funcionam, tá? Tem um exercíciozinho que para praticar agora no material oficial, que aliás, se você não tem essa planilha, ela está disponível na descrição do vídeo. Baixa o material oficial e pratica e faz o exercício, porque ninguém aprende Excel somente vendo, tá? E depois, no próprio material oficial, tem a correção também. É uma coisa muito legal para você fazer e para ensaiar para as mais diversas apresentações aí. Legal? É isso aí, turminha. Fico aqui por hoje, faço os exercícios, um grande abraço e até a próxima aula, onde vai ser a nossa última aula do Excel. Legal, né? Bye, bye!